Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores, a paz do Senhor Jesus. Eu estou passando aqui, glória a Deus, né? Nessa manhã de segunda-feira, segundou, galerinha. É mais um dia, né? É mais uma chance, é mais uma oportunidade que Deus, Ele nos dá aí para nós corrermos atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Hoje é segunda-feira. É a primeira semana do mês de agosto. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pai, obrigado, Jesus. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu zelo, pelo teu cuidado. Obrigado, Jesus, porque nós sabemos que o Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Obrigado, Jesus, por nos conceder essa linda oportunidade de viver esse novo dia, né? Esse novo mês que se inicia. Pai, nós já entregamos ele nas suas mãos. Pai, que o Senhor venha derramar sobre nós, nos encher, Jesus, da tua presença. E nós te pedimos, Pai, pelo poder que há no teu nome, revela o teu Filho a nós. Revela o teu Filho Jesus a nós, Pai. Abra os nossos olhos para que nós possamos ver, que nós possamos enxergar, Jesus. Tudo aquilo que o Senhor quer que nós vejamos. Que os nossos ouvidos, eles possam estar sensíveis a ouvir a tua voz. E que a nossa boca, Senhor, possa ser testemunha em falar, em anunciar. E que o nosso corpo, Senhor, a nossa imagem seja transmitida, assim como o Senhor nos fez, a tua imagem e semelhança. E neste dia nós te apresentamos, Senhor, nas tuas mãos. Nós consagramos os nossos sonhos, os nossos projetos, Pai. Hoje é a primeira semana de agosto e nós veremos e viveremos a tua promessa cumprir, Jesus, em nossa vida nesse mês. E eu profetizo sobre a sua vida. Você viverá no mês de agosto aquilo que você nunca viveu durante todos os anos da sua vida, viu? Que você possa se posicionar, que você possa se colocar, né, em posição de filho, em posição de servo de Deus. Não importa se para isso você vai desagradar o homem, não importa se para isso você vai desagradar pessoas. O que importa é se você está agradando a Deus. Amém? Tira um tempo do seu dia, né, hoje, para agradecer a Deus, para apresentar a Ele os seus projetos, sua vida, seu sonho. Apresenta sua casa, apresenta sua família, né? E que Deus, que o Senhor venha nos guardar, Jesus. Que o Senhor venha nos proteger, que o Senhor venha nos livrar, Senhor, de todo mal, de toda armadilha preparada, de todo plano forjado do inferno, Jesus, para nos parar, para nos destruir. Nós repreendemos pelo poder que há no teu santo e glorioso nome. Amém? Que Deus venha te abençoar neste dia, que você seja guardado, seja iluminado e o principal, que você possa ser cheio da presença de Deus. E a gente sendo cheio da presença de Deus, o resto a gente tira de letra, né? E que Deus ele venha nos abençoar neste dia. A palavra que eu vou deixar para meditação está lá em Mateus 14, 15, 6, que diz, preste bastante atenção, que Deus vai falar com você, assim como Ele falou comigo. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, traz clareza, traz entendimento aos olhos dos teus filhos, que ele possa entender o real sentido que está na tua santa e gloriosa palavra. Amém? Não sou eu que estou dizendo, irmão. Está aqui. Depois você tira um tempinho e leia e medita nela. Amém? E assim, invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Isso são os fariseus. Depois que você tira um tempinho, lê o capítulo 15 todo, que vocês vão entender, né? Os mandamentos de Deus, hipócritas. Bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Oh, Jesus, aleluia, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens e chamando a si
a multidão, disse-lhes: ouve e entende isso. Preste atenção. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai. E isso, sim, é que contamina o homem. O que tem saído da tua boca? Porque a Bíblia nos diz que o que mata não é o que entra. O que mata é o que sai. Tem palavras que ferem, irmãos, mais que um tapa, mais que uma punhalada. Palavras têm matado a Igreja de Cristo. A palavra mal falada tem matado almas, tem matado pessoas. E então, Jesus disse, então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhes: sabe que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram. Eles, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Que forte, né, irmão? Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos irão cair na cova, né? Pedro, tomando a palavra, disse: explica-nos, Senhor, esta parábola. E Jesus fala para Pedro. Jesus, porém, disse: até vós mesmo estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeu que tudo que entra pela boca desce pelo ventre e é lançado fora, mas o que sai da boca procede do coração. E isso sim é o que contamina o homem, né? Tem um ditado popular que diz: a boca fala o que o coração está cheio. De que o seu coração está cheio? Que a sua boca está falando. Porque do coração procedem os maus pensamentos, morte, adultério, prostituição, furto, falsos testemunhos e blasfêmia. São essas as coisas que contaminam o homem, mas não lavar as mãos. Isso não mata e nem contamina o homem. Porque os fariseus, irmãos, ele tinha, né, o hábito, né, de tudo que eles forem fazer, eles lavarem, né, as mãos antes de comer. Tudo que eles iam fazer, eles tinham que lavar as mãos. Por quê? Lá era um lugar impuro. Então, assim, tinha muita poeira, tinha muito tudo. E antes de comer qualquer coisa, para não contaminar o alimento, para eles, né, eles tinham que lavar aquelas mãos para pegar puro, com a mão pura, naquilo que fossem comer. E aquilo para Jesus, ele virou e falou: isso não mata. O que contamina o homem não é o que entra. O que contamina é o que sai. E Deus está falando para você, falou comigo e está falando para você nessa manhã. O que tem saído da sua boca? Tem matado ou tem alimentado? Porque o que mata não é o que entra. O alimento sustenta. O que mata é o que sai, como ele diz. E o que sai é o que está no coração. O que tem saído da tua boca? De que o seu coração está cheio? Que você possa refletir sobre isso. E você nunca esqueça que o nosso coração, eles têm que estar cheio de Deus, cheios do fruto do Espírito Santo, para que nós possamos ser transmissor, né, desse amor, ser transmissor dessa palavra, ser transmissor daquilo que Deus colocou em mim e em você. E nós, irmãos, né, o que habita do coração procede todos os maus pensamentos, morte, adultério, prostituição, furto, falsos testemunhos, blasfêmia, condenação e outro. Isso é o que mata o homem. O que você tem feito? Você tem julgado ao outro ou tem julgado primeiro a si mesmo?
Porque primeiro nós temos que tirar a trave dos nossos olhos, a sujeira dos nossos olhos, nós temos que nos limpar antes de julgar o outro, de falar do outro. Porque nós somos a imagem, nós temos, para cobrar do outro, nós temos que estar em excelência. Para julgar o outro, você tem que estar em excelência diante de Deus. Porque só Deus tem esse poder de julgar, de condenar. Isso não cabe a mim, não cabe a você, cabe somente a Deus. O que cabe a mim e a você é nos manter em excelência, nos manter em posição diante daquele que nos deu a vida, diante daquele que nos guarda, diante daquele que nos protege. E Deus está falando com você nessa manhã. O que tem saído da sua boca? Tem agradado a Deus? Ou tem agradado a homens? Tem feito bajulações para homens? Ou tem feito honra e louvor e adoração a Deus? Amém? Que você venha refletir sobre essa palavra. Tira um tempinho, reflita sobre ela, leia ela. Está em Mateus 15, do 6 ao 20. Leia, medita nessa palavra. Que Deus ele vai falar mais profundamente. Aqui a gente tem pouco tempo, né? Se a gente for falar tudo, estende, fica um vídeo muito longo. Mas para ser uma coisinha mais rápida, mas depois você leia. Medita nessa palavra. O que tem saído da sua boca? Tem agradado a Deus ou tem agradado o homem? Porque não tem como agradar os dois. Ou você agrada o homem ou você agrada a Deus. E a escolha, ela é sua. Amém? Nunca esqueça disso. Que Deus te abençoe, um mês de agosto lindo e abençoado, uma semana linda e abençoada por Deus, cheio da graça, cheia da glória e cheia da presença de Deus. Amém? Que Deus ele venha derramar sobre a tua vida, a tua Shekinah, que venha fluir no seu coração o desejo de querer conhecer, o desejo de querer buscar, o desejo de querer anunciar a vinda do Messias, a vinda do nosso Deus Todo-Poderoso, que Ele nos escolheu, né, para nós fazermos o ID aqui nesta terra. Eis que é chegado a hora, desperta tu que dormes, o noivo está à porta. Não seja vós como as virgens loucas, seja como as prudentes. Estavam todo mundo no mesmo lugar, todas no mesmo lugar, todas à espera do noivo. Mas no momento, estavam todas com as lamparinas, mas só 5 estavam com suas lamparinas cheias. E as 5 estavam com as lamparinas no mesmo lugar, no mesmo ritmo, mas estavam sem o azeite. Amém? Reflita sobre isso. Esteja sempre com sua lamparina cheia e acesa. Não deixe que nada, nem ninguém, apague, tire aquilo que o Espírito Santo de Deus plantou dentro de você. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Uma segunda-feira linda e abençoada por Deus. Jesus te ama! Você é a obra de arte mais linda do nosso Criador. Amém? Bom